Que passará? Que mistérios habrá? Pode ser migranoite. Dun, 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 dun. Isso é um bolero velho pra caramba, meu povinho, que toca em alguns estádios bregas da Espanha. Acho que normalmente toca em estádio pequeno por aqui, em Copa do Rei, e virou uma música de torcida. Chama Migranoche. Procurem aí. E por que eu comecei o vídeo passando sem vergonha cantando? Porque agora eu sou espanhol. Saiu meu passaporte espanhol. Não vou fazer uma publi, mas eu vou explicar para vocês. A publi é porque eu vou falar sobre a CAB Assessoria que me ajudou. Mas, cara, é muito difícil, é muito chato, é muito complicada a burocracia brasileira e a espanhola é muito pior. É muito pior. Então, cada renovação de visto aqui, de NIA, que é a nossa identidade espanhola, é muito chato, é muito demorado, os processos são complicados e é online, precisa de um certificado e você para fazer o certificado precisa ir no lugar e você precisa de um agendamento prévio e aí falta alguma... Cara, são muitos passos, tudo aqui são muitos passos, muitos agendamentos, muita dificuldade de fazer agendamento porque tem muito estrangeiro e pouca gente para atender. É um inferno. E saiu minha nacionalidade, eu estou muito feliz. Eu não me sinto mais espanhol, eu me sinto 100% brasileiro. A Espanha, eu tendo ou não passaporte, acrescentou muitas coisas na minha vida. E se você quiser pensar a Espanha e a Catalunha, porque eu acho que tem uma diferença, né, assim, social importante aqui na Catalunha, de forma de ver o mundo. Me acrescentou muito, me fez uma pessoa melhor. Se eu tivesse ido para outro país também, acho que a gente conhecer lugares faz a gente abrir a nossa cabeça e eu tenho certeza que eu sou uma pessoa diferente, acho que eu sou uma pessoa melhor. Então, assim, eu tenho um passaporte espanhol hoje, me ajuda a entrar em alguns países por conta de visto e tal, não sei o que, fila de aeroporto. Tem algumas coisas práticas que são boas, eu continuo me sentindo 100% brasileiro. Mas assim, se você está na Espanha me acompanhando aqui e precisa de renovar passaporte, visto, fazer passaporte espanhol, procura eles da CB Assessoria, elas, porque é a Camila e uma equipe de mulheres brasileiras que estão aqui em Barcelona e que dão toda a ajuda. E se você está no Brasil querendo vir também, fala que vocês me conhecem e tal, que elas vão dar uma atenção especial para vocês. Mas enfim, queria dividir com vocês, não é publi, na verdade, é uma indicação mesmo, porque me ajudaram muito. E eu queria dividir com vocês essa minha alegria, antes de responder aqui as perguntas, e também de cantar esse bolero, porque é sexta-feira. Um bolerinho na sexta-feira, hein? Porcaria. Ó, vamos lá, começando a responder aqui as perguntas de vocês. Começando com, primeiro, para quem não sabe, quinta-feira abro caixinha de perguntas no Instagram, sexta-feira eu respondo e publico aqui no YouTube. E durante a semana eu vou fazendo cortes e publicando TikTok e também no Instagram. Começando aqui com Eliezer Martins, PRZ. Olá, MB. Acha que Xabi está um passo à frente do Xavi? Tem muitas perguntas sobre isso, mais ou menos, e muitas perguntas sobre Xabi Alonso. Eu peguei essa aqui do Eliezer para personificar em alguém. Eu acho que existe uma diferença muito grande de expectativa de um trabalho do Bayer Leverkusen e de um trabalho do Barcelona. O Xabi Alonso não ter perdido e o seu Bayer Leverkusen não terem perdido nenhum jogo na temporada, terem 10 vitórias e um empate na Alemanha, só empataram com o Bayern de Munique, de resto ganharam todos os jogos, tem muito mérito, não só pelos resultados, mas como os resultados são conhecidos, o time joga muito bem. Então, assim, se ele está um passo à frente do Xavi, a gente precisa de ver mais tempo. Na temporada passada chegou com um time na zona de rebaixamento, se eu não estou enganado, levou o time até a Liga Europa, né? Acho que terminou em quinto lugar. Na Liga dos Campeões não conseguiu se classificar, foi para a Europa League, chegou até a semifinal, não conseguiu passar pela Roma, perdeu de 1-0 no agregado, em 180 minutos não conseguiu entrar na defesa do José Mourinho. Então acho que o Xabi Alonso tem muita semente no trabalho dele, está sendo plantada muita coisa boa. O do Xavi Hernandes, a gente já vê mais do que semente, a gente já vê uma árvore crescendo. Outra coisa é que essa árvore talvez não pinte tão bem como a árvore do Xabi Alonso. Parece que o que ele está construindo, o que ele está regando, o que ele está plantando no Bayer Leverkusen é um trabalho melhor do que o do Xavi Hernandes por aqui, mas a gente já vê mais coisas do que o outro. Então é difícil assim comparar expectativa que se existe e pressão que se existe e até liberdade para se trabalhar por conta disso tudo no Barcelona e no Bayer Leverkusen. Mas para mim é o melhor time da Europa nesta temporada, o Bayer Leverkusen do Xabi Alonso. É uma delícia de ver jogar. Nicolas Rod.
Acha que o trio MSN ficou devendo mais na Champions? Não acho não, cara. Eles jogaram 3 Champions, ganharam uma e chegaram em 2 quartas de final. Ganhar uma de 3 Champions é muito bom, tá? Eu sei que nós temos uma geração que se acostumou a ver o Real Madrid ganhar muitas Ligas dos Campeões e parece que é fácil. O trio Salah, Firmino e Mané também só ganhou uma Champions. E o Manchester City, que domina a Inglaterra desde a chegada do Guardiola praticamente, desde a sua segunda temporada, também só ganhou uma Champions. Ganhar Champions é muito difícil. É muito difícil. O Barcelona viveu uma fase entre 2005 e 2015 que ele ganhou 4. O Real Madrid agora ganhou 5 entre 2014 e 2023. Então parece que ganhar Champions é uma coisa muito corriqueira e não é. Então assim, o trio MSN, por terem vencido como venceram, e em outras fases da Champions, goleadas que conseguiram, né, o 6-1 no PSG e outros grandes jogos que marcaram eles, fez 4-0 no Manchester City e tal, eu acho que não ficou devendo não. Se cada grande time ganhasse uma de 3 Champions, era muita coisa. Olha o Bayern de Munique, há quanto tempo o Bayern de Munique é muito bom. Ele ganhou uma Champions lá em 2013, ganhou outra em 2020 e só ganhou 2. Ganhou em 2001, né, do Valência. Então, neste século, o Bayern de Munique só ganhou 3 Champions. É muito difícil, cara. É muito difícil. Matheus. Marcelo, o jogo do Diniz encontra mais dificuldades na seleção do que em clubes? Por quê? Eu acho que é tempo de trabalho aí, tá? Tempo de trabalho, os jogadores entenderem o trabalho dele, aplicação da filosofia, aplicação da forma de jogar. Algumas vezes parece que o grande jogador, pela grande capacidade técnica dele, vai conseguir cumprir alguma função que às vezes um jogador mais esforçado e até mais limitado consegue fazer melhor. Então, aí Tatiano, o trabalho do Fernando Diniz, pelo que eu percebo, em nenhum lugar onde ele chegou foi visto de cara um efeito imediato, né? Precisa amadurecer o trabalho dele. Então acho que o da seleção é isso. Talvez esteja demorando mais do que se esperava, é pouco tempo de treino. Começou contando com o Neymar, com o Richarlison, já não tem mais, então assim, o grupo também vai mudando. E eu acho que isso pode fazer a diferença negativamente para ele. Mas eu acho que é isso, é tempo de treino. Kaique CSF. Fala do que achou da atuação da Argentina e do trabalho do Bielsa pelo Uruguai. Meu povo, na realzinha, os jogos das eliminatórias são muito tarde. E eu odeio, é muito chato. Ontem, por acaso, eu assisti o segundo tempo de Argentina e Uruguai. Estava vendo uma série, que eu não lembro nem o nome, Corpus. Estava vendo uma série e fui assistir o segundo tempo já. O Uruguai já estava ganhando por 1-0. O que eu vi foi que o Uruguai pegou bem a Argentina, né? O Scaloni saiu enchendo o time de atacante, colocou o Lautaro, depois colocou o Di Maria, e depois saiu refazendo, colocou o Acunha e colocou o Lo Celso, porque primeiro ele esvaziou o meio-campo para encher de atacante, depois ele fortaleceu de novo o meio-campo e nada adiantou. Muita marcação forte do Uruguai, perseguição aos melhores jogadores da Argentina, deixava o Otamendi livre, porque é o jogador com menos traquejo para armar, então saía pouca coisa do pé dele, os jogadores tinham que voltar para receber, com os caras do Uruguai no pé, recebendo de costas, de lado, sem poder ficar de frente para encarar. Então eu vi muito do Uruguai, bem Uruguai contra a Argentina, muito boa postura. Mas assim, tenho acompanhado eliminatórias por melhores momentos. Porque, sinceramente, é muito desinteressante, porque quase todos vão passar. Se você está jogando mal no final de 2022 para a Copa do Mundo em 2026, eu acho que não faz diferença. Sinceramente, não acho que é isso que vai fazer diferença. Olha o ciclo que o Brasil fez com o Tite. E eu acho que são os meses antes da Copa. Eu acho que assim, você precisa ter uma boa estrutura, uma forma de jogar e um grupo mais ou menos definido. E nos meses antes da Copa, esquentar o fogo, sabe? Assim, ir meio que cozinhando e tal, e aí sim você esquenta o fogo. E aí os jogadores em melhor forma técnica ganham a posição do outro. E aí acho que você está ganhando, você vai ganhando confiança. Cara, o resultado de 2022 para 2026 tem um mundo para acontecer até lá. Então, assim, é muito tarde e eu acho muito pouco interessante. Então, tenho acompanhado na pontinha dos pés essas eliminatórias. Fê Silva 07. MB. Na Catalunha, existe algum tipo de expectativa com João Mendes, filho do Ronaldinho? Não existe, não. Sinceramente, acho que a turma
dificilmente alguém que sabe. Eu, sinceramente, não sei nem como que o João Mendes está jogando, tá? Se ele tá no juvenil, se ele tá no B. Mas não se fala absolutamente nada. Cara, eu escuto 1 ou 2 programas de rádio todo dia, eu leio os jornais, sigo os principais jornalistas aqui nas redes sociais e eu não se vê falando nada. Nada, nada, nada. Não chega até mim, sabe? Gente me perguntando, espanhóis me perguntando e tal. Então, acho que não tenho nenhuma expectativa, não. Ei Adson. E-I-A... Não. Ei Adilson. Ei Adilson. Como manter a forma e degustar cerveja excessivamente? Não dá. É impossível. Ou uma coisa ou outra. Ou você vai ser feliz, ou você vai manter a forma. As duas coisas não dá, não. Cara, cerveja é muita caloria. Álcool é foda. Eu sigo um nutricionista, já falei várias vezes, mandou pergunta hoje, inclusive, o Rodrigo Pauli, que agora formou, né? Que antes ele não era formado ainda em nutrição, já era em gastronomia, agora formou em nutrição também. E já está atendendo, inclusive, podem procurar ele para atendimento. Isso não é público também não, é simplesmente porque eu gosto do trabalho do cara. E ele sempre fala que o consumo de álcool é o que mais te traz prejuízos, se você quer ter um corpo legal. Agora, você pode querer ter um corpo bom, ok, e gostar de beber também. Então é equilíbrio. Você tem que equilibrar o que você quer e tal. Mas álcool, muita caloria e também a recuperação, né, do corpo para treinar no outro dia. Não é fácil não. Na quarta-feira aqui, a gente bebeu legal, Clara tá aqui, a gente bebeu, foi jantar com os amigos japonês, teve aquele sorvetinho depois ainda. Cara, quarta eu tinha malhado pesadão, então acho que já deu uma amenizada. E quinta eu me forcei aí para queimar um pouco também da quarta, para tentar equilibrar. Mas não é fácil. Emanuel Felipe, qual estádio da Europa você não conheceu e tem muita vontade? Emanuel, eu peguei essa pergunta e falei assim, depois eu vou pensar porque essa é uma pergunta boa. E não pensei. O dia se fez dinâmico e, cara, eu não pensei. Porque assim, os da Inglaterra, eu acho que eu conheço todos os principais, né? Conheço o do Liverpool, os 2 de Manchester. Em Londres eu conheço o do Arsenal, o do Chelsea. Ah, eu não conheço do Tottenham. Do Tottenham é bem novo e tal. É legal. Aqui da Espanha eu conheço os principais. Não conheço da Real Sociedad. Tomara que eu vá fazer algum jogo lá na Champions, porque dizem que San Sebastián é muito bonito, eu também não conheço. Mas o do Tottenham é legal. É um dos mais novos. Muito moderno. Parece que a acústica é muito boa. Grandão. Acho que o do Tottenham é uma boa opção. Faus, 93. Não acho que foi um flop, mas porque o Griezmann não deu certo no Barça. Acho que o Griezmann tinha um problema aqui que eu achava que poderiam solucionar, que é jogar na posição do Messi, né? O Griezmann é um segundo atacante que joga atrás do 9, quase um, como eles chamam de media punta, agora eu não lembro como é que chama, ponta de lança no Brasil, um camisa 10. Então, como já tinha o Messi ali, eu achava que eles iam conseguir alternar, eu achava que ele ia conseguir até liberar um pouco o Messi dessa função, para deixar o Messi ainda mais perto do atacante, mas assim, nunca teve o encaixe que eu imaginava que iam conseguir fazer. Mas o fato do Griezmann ser um jogador sem uma posição muito definida, um jogador que mais interpreta espaço e tal, e no jogo de posição, que é o que o Barcelona faz, é muito importante que cada um fique dentro da sua casinha, cada um fique na sua posição e faça a função da posição. Ele que é um cara que precisa de mais liberdade, tinha isso prejudicado, porque quem no Barcelona tinha essa liberdade era o Messi. Então, chocava, tá? Ele e o Messi, assim, estilo de jogo e tal. Além do que, ele também é mais agressivo, ele é mais de acelerar toda hora, o Barcelona é mais de tocar pausadamente e tal. Então, eu acho que passa por aí. Mas, principalmente, o encaixe dele com o Messi. Dois jogadores de características bem diferentes, mas de uma posição muito parecida. Thiago Bertotti. Endrick vai para o time B quando chegar ou pode ser que ele queime etapas? Cara, ele não deve ir para o time B e isso não é queimar etapas. São duas coisas diferentes. O Endrick já joga no profissional do Palmeiras há muito tempo. Deixa eu ver aqui quantos jogos o Endrick tem esse ano. Pegando aqui no improviso. Mas ele já joga no profissional do Palmeiras desde o ano passado. Ele já está na seleção brasileira principal essa temporada. Então, que esse jogador vá para o Real Madrid não é queimar etapas. Outra coisa é esperar que o Endrick seja titular do Real Madrid desde que chegue. Isso não. Acho que ele é um jogador para entrar aos poucos no Real Madrid, assim como o Vitor Roque no
No Cruzeiro. No Barcelona. Tô vendo aqui, no Campeonato Brasileiro ele jogou 27 jogos, na Libertadores jogou 5, na Copa do Brasil jogou 3. Cara, então dá 35 jogos. E fora que aqui nem tem Campeonato Paulista. Por que não tá me aparecendo aqui o Campeonato Paulista do Endrick esse ano? Aqui tem 2023. 2023 o Endrick jogou 49 jogos, 27 de início, 12 gols. Esse jogador não ir para o time B do Real Madrid não é queimar etapa. É o normal que ele vá para o time A e que ele seja, quando chegar, um jogador secundário, o normal, do plantel, para ir entrando aos poucos. Não é queimar etapa, não. Lucas Christian. Gabigol no Manchester United. É um completo delírio ou pode acontecer? Cara, no futebol tem cada delírio que acontece, tem cada coisa sem sentido que vão lá e fazem. Agora, eu não tenho nenhuma informação. Não me parece existir a posição do Gabigol no Manchester United, porque é um time que joga com pontas abertos e um 9. E o 9 já tem o Højlund, que o Manchester United já investiu nele, e precisa de ponta direita, coisa que o Gabigol não é. Então, não me parece normal que o Manchester United aposte neste perfil de jogador, que já bateu na Europa e foi um fracasso retumbante, e que no Brasil tem histórico de jogar bem, mas de comportamento assim, não me parece nada o perfil. O empresário do Gabigol é o mesmo empresário do Antony. E saiu uma notícia na Inglaterra de uma possível ida do Antony para o Flamengo, do Gabigol. Então, assim, movimenta o nome dos dois jogadores. Eu acho que vai mais por aí do que algo concreto de que possa acontecer. Me surpreenderia muito se acontecesse, tá? Pela capacidade que o Gabigol mostrou na Europa, pela capacidade recente que o Gabigol mostra, não é um jogador para chegar e resolver nenhum problema do Manchester United, acho até que pelo contrário, e pelo posicionamento tático também, que ele não entra dentro do que o time joga. Então, em nenhum sentido, me parece ter coerência que ele venha. A partir daí, futebol é uma doideira. Já diria professor Serginho. Bruno Sais, CYS. Acredita que os grandes jogadores podem se adequar a qualquer esquema? Não. Eu acredito que os grandes jogadores precisam que os esquemas se adaptem a eles. Você não pode colocar o Messi em um time como era o Paris Saint-Germain, por exemplo, porque ele vai ser um qualquer ali dentro. Você tem que adequar o time para que jogue, para potencializar ele. E a partir daí ele vai melhorar os jogadores. Então, se você colocar o Messi num time que vai contra-atacar, que vai jogar a bola para cima e tal, não faz nenhum sentido. Agora, você juntar jogadores perto dele, você ter troca de passes, você ter jogadores para ele fazer um passe longo passando do outro lado do campo, tudo isso faz mais sentido. Então, o Bellingham, por exemplo, para falar de um outro grande jogador, o Bellingham no Barcelona daria certo? Acho que sim, porque é bom, mas daria muito mais certo no Real Madrid, que é um time com campo para correr, do que um campo que ele precisaria jogar, num estilo de jogo que ele precisaria jogar em espaços muito curtinhos. Então, não acho que todo grande jogador se adapta a qualquer esquema. Acho que os esquemas têm que se adaptar aos grandes jogadores. Porque é muito mais difícil você ter um grande jogador do que um esquema. Então, é mais fácil você adaptar um esquema a um jogador, se ele é tão bom assim, do que o contrário. Fernandes B. Mbappé pode ter atrito com Vini Júnior por jogarem na mesma posição, caso ele vá para o Real Madrid? Eu já achei, Fernandes B, mais isso, tá? Eu achava de início que se o Mbappé não quisesse jogar de 9, seria um grande problema para o Vini, porque ele jogaria de ponta. Mas a gente está vendo nessa temporada no PSG, e já também dava para ver antes na França, que o Mbappé é um segundo atacante pela esquerda. Isso eu acho que pode ser ruim para o Vini, mas dependendo da capacidade do técnico dá para encaixar. Porque no futebol francês mesmo, no PSG, o Luiz Henrique tem aberto um jogador pela esquerda, ou o Lee ou o Vitinha, que é meio que para fixar o lateral direito, né? Para que o lateral direito se preocupe com aquele jogador pela esquerda e o Mbappé joga entre lateral e zagueiro, e que ele jogue meio que nesse limbo que existe quando tem um ponta. Então eu acho que um ponta pode fazer bem para o Mbappé, por segurar a marcação, por puxar a gente por ali. E ao mesmo tempo, se o Vini tem um atacante próximo a ele, coisa que
ele tem poucas vezes nessa temporada no Real Madrid, ele tem também gente que puxa a marcação, que faça a tabela, que abre espaço para ele. Então, eu acho que se tivesse Vinícius e Mbappé, não poderia ser Vinícius, Mbappé e Rodrigo. Eu acho que teria que ser Mbappé e mais dois atacantes, Rodrigo de um lado e Vini do outro. É meio que um 4-2-4. Talvez esse outro lado do Mbappé até poderia ser o Bellingham, se você vai adaptando cada vez mais ele ao ataque. E talvez você fique desequilibrado como meio campo tendo 4 atacantes. São problemas que um treinador teria que resolver. Mas inicialmente eu achava Mbappé ou 9 ou ponta. Hoje eu já acho que ele é um meio entre as duas coisas, ele é um atacante pela esquerda, e aí existe um pouco mais de encaixe com o Vini. Mas é curioso, tá? Assim, os treinadores sabem muito mais de futebol do que eu. E eu teria muita curiosidade para ver como que encaixaria os dois. Lucas Moraes, 92. Quais suplementos você toma? Whey protein e creatina. Eu compro um whey, comprava até semana passada, de pasta de amendoim com chocolate. Muito bom, cara, uma delícia. O whey de pasta de amendoim com chocolate, colocava uma colher de cacau 100% e uma banana. Normalmente congela a banana e já bate com ela que ela fica mais geladinha ainda. Era muito gostoso, eu tomava como lanche, assim, era uma coisa que eu tomava prazerosamente. Aí tava meio caro e tal, apareceu um pouco mais barato, que era de chocolate com avelã. Eu falei, por que não? Whey de Nutella, né? Chocolate com avelã, Nutella. Meu irmãozinho, que porcaria, que porcaria. Eu tomo do lado da pia, goles, para acabar logo com aquilo, porque tem que tomar. Whey protein, logo depois do treino, é muito bom, né? Para ajudar a restabelecer as fibras musculares com mais aminoácidos, proteína e tal, para elas crescerem maior. E a creatina antes, para dar mais força para as células e para você malhar com mais força. Então, toma esses dois. Nada de suco, meu povo. Não tem graça com isso, não. Enzo Oliveiras. Melhor época para ir em Barcelona. Esta época, eu acho. Eu acho que entre abril e maio é bom. E agora também em novembro, dezembro. Porque dias muito bonitos, céu azul e tal, pouca possibilidade de chuva e não é tempo extremo. O verão aqui, eu tô vendo que vocês estão sofrendo no Brasil com onda de calor. Cara, é o que a gente chama de julho e agosto. Julho e agosto em Barcelona é temperaturas entre 32, 33 de máxima e com a sensação térmica jogando mais para cima. E de mínima, 26, 27. A gente vai dormir aqui à noite, meia-noite, com 27 graus. Por 2 meses. Julho e agosto na Europa, só se você vai para a praia ficar o mínimo de roupa possível do lado da água. Não vem passear na Europa no calor, cara. É insuportável para todo lado. E eu tenho a sensação que está cada vez pior, cada vez mais quente. Agora, novembro, dezembro, novembro, dezembro, abril e maio, chove menos, tem menos possibilidade de chuva, os dias são bonitos e o clima é bem agradável para passear, sem ficar suado, todo cagado o dia inteiro. É o que eu indico. Além do que, tem menos turistas na rua também, então você consegue aproveitar a cidade um pouco mais vazia e tal do que aquele cheião que tem nos pontos turísticos no meio do ano, quando todo mundo sai de férias. Raul Moura, H-A-O. Eu escolhi ler Raul Moura. O que falta para o Milan voltar a ser competitivo na Europa? Dinheiro. Quanto mais dinheiro você tem, maior a sua chance. Porque com mais dinheiro, você consegue contratar melhores jogadores, manter os seus jogadores e a partir daí ser competitivo. Ou ter um grande projeto, né? Que eu não sei até onde pode fazer ele chegar. Por exemplo, a Real Sociedad tem um grande projeto. 7 jogadores da base no time titular, 15 jogadores da base no elenco, um treinador na 6ª temporada. Tudo isso ajuda com que a Real Sociedad tenha ficado no G4 do Campeonato Espanhol, já esteja classificada na Champions depois de 4 rodadas e que vamos ver até onde ela pode chegar. Mas o Milan, para ser o velho Milan, né, é grana, cara. É ganhar cada vez mais dinheiro, ser um clube atraente, conseguir patrocinadores, que ajude a melhorar a situação da Liga Italiana para que ela seja mais forte, mais direitos de TV, mais atrativa também. E cada vez com mais dinheiro você vai mantendo o Rafael Leão, você vai contratando outros jogadores, você não perde o Tonali, você não perde o Kessié como tinha perdido na temporada passada, vai se fortalecendo e volta a competir. 88 Luiz Carlos. Tem alguma comida típica da Espanha que tu gosta muito e alguma que tu odeia? Odiar comida eu não acho certo.
simplesmente pelo... Não é politicamente correto, mas é o que eu acho. Tem tanta gente passando fome que, assim, tem vezes que eu não gosto da comida. É o que tem, cara, eu como com o maior prazer, porque é muito feio, né, a gente ficar com coisinha de comida. Mas claro que eu tenho as minhas preferências. Eu adoro Ramon. E aí, você já comeu um Ramon hoje? Lá ele. Um abraço aí pros Ramons. Cara, o Ramon Serrano, se vocês acharem no Brasil, é ok, é gostoso. O Ramon Ibérico, o Ramon de Belota, meu irmão, é bom demais. É muito bom, é muito bom. Eu sou meio quase que sem educação, sabe? Quando eu vou, tipo, num evento que tem. Eu como bastante. E quando eu cheguei aqui, em 2015, eu comprava no mercado, assim, bobo, né? Comprava no supermercado, não gostava tanto. Aí eu fui no aberto de tênis com um amigo meu, aqui de Barcelona. É um evento de rico, né? Ele me convidou. E aí ele pediu lá. Ele falou, a partir de agora, sua relação com o Ramon vai mudar. Dito e feito. Bom demais. Não tem nada que eu odeie, assim. Por exemplo, eu não gosto de coisas trufadas. De vez em quando que tem coisa trufada e tal, eu não gosto tanto. Mas, sei lá, não gosto de ervilha. Mas como, se tiver. Mas Ramon é bom demais. Cesário Luiz. O que está achando do começo do Luiz Henrique no PSG? Os 2 jogos fora de casa da Champions muito ruins. Alguns jogos no campeonato francês o time não consegue se impor. Achava que o Paris Saint-Germain teria mais controle das partidas. O Donnarumma, em alguns jogos, tem... O Donnarumma está muito bem essa temporada. O Donnarumma, em alguns jogos, tem tido que brilhar demais para o time vencer. Ainda falta que alguns jogadores se encaixem mais. Dembélé, Gonçalo Ramos, o Kolo Muani. O Gatti começou bem, agora não tanto. Então, assim, eu tô achando irregular, tá? Não consegue controlar, não consegue desenvolver bem alguns jogadores. Alguns resultados são preocupantes, né, na Liga dos Campeões, porque só tem 6 pontos depois de 4 jogos. Então, tô achando assim. Achava que já seria melhor nesse momento. Achava que o Paris Saint-Germain já teria uma cara muito definida e que todo mundo já estaria jogando conforme a música. Não tá acontecendo. Engie Rodrigo Góes. O que tem de Rodrigo Góes por aí, né? Tem um jogador, tem o cara do suco e tem o Engie Rodrigo Góes. O campeonato inglês é o mais parecido ao Brasileirão em relação ao equilíbrio entre equipes? Talvez seja, né? Assim, nos últimos 7 anos o Manchester City ganhou 6 vezes, se eu não estou enganado. O Liverpool ganhou uma e o resto todas o Manchester City ganhou. Então, nesse quesito, no Campeonato Brasileiro, a gente nunca teve um time que ganhou 6 de 7. Mas sim, que tem mais alternância, que é mais possível que a classe média tire pontos dos times de cima, que um Aston Villa chegue, que o Brighton tenha conseguido classificação para competições europeias, que o Chelsea fica no meio de tabela, como no Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, sim, né? Portugal é sempre Porto, Benfica, de vez em quando o Sporting, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid na Espanha, o Bayern de Munique na Alemanha, o PSG na França, assim, das grandes ligas, né? O Ajax dominou a Holanda nos últimos anos, esse ano está muito mal, já vinha com Feyenoord e PSV melhor na temporada passada. Então, das grandes ligas, sim, é a que tem mais clubes brigando por muita coisa. Nesse sentido, é mais parecido com o brasileiro. Não sei, daqui a pouco alguém vai me lembrar que o campeonato turco tem variado, alguma coisa assim, mas das grandes ligas é assim. Luiz Gabriel Bebê. O que houve de errado com o Cruzeiro para sair de títulos do BR para essa situação? Então, a que a gente estava falando antes do futebol brasileiro, o futebol brasileiro é muito dinâmico, né? Como tem muito clube grande, muito clube competitivo e equilibrado, 1 ou 2 anos maus te penalizam muito. Se você faz um ano mau sendo o Barcelona, o Real Madrid, o Atlético de Madrid na Espanha, você ainda assim deve cair na Champions. Ainda assim você deve conseguir uma vaga no G4. No brasileiro, se bobear, você briga contra o rebaixamento. Só ver que até outro dia, porque agora os times lá de baixo começaram a ganhar muito, você tinha Inter, Santos, Cruzeiro, Corinthians, Vasco, muitos clubes muito grandes brigando contra o rebaixamento e algumas vezes na segunda divisão tem muitos clubes muito grandes. Então, não permite tantos erros. E o Cruzeiro saiu apostando que ia ganhar a Copa do Brasil todo ano para ganhar o dinheiro para ir mantendo o time. Um erro absurdo, né? Porque a premiação da Copa do Brasil é ótima, mas, cara, é um torneio de mata-mata, que você pode ganhar ou não ganhar. E aí você fica sem esse dinheiro. Renovação de Thiago Neves, trazer Edilson, renovar Robinho, acho que renovou o Dedé, não sei. Trazer o Fred.
ficou um time velho, caríssimo e com muita gente ali que se ganhasse ou se perdesse estava nem aí. Então isso acho que levou o Cruzeiro para estar na situação que está. O resultado daquelas Copas do Brasil, nem falo dos brasileiros de 2013 e 14, porque isso já tem muito tempo, mas da Copa do Brasil 17 e 18, o resultado de mantendo aquele time tão velho e tão caro a gente vê até hoje. O Cruzeiro ainda não se estabilizou, a gente está vendo aí como o Campeonato Brasileiro está difícil, por conta daquelas más decisões. Samuel Zin 7. Já sofreu alguma xenofobia na Espanha? Nenhuma. Nunca sofri. Até porque, assim, eu sou estrangeiro, mas eu cheguei falando um castelhano regular, pouco tempo depois eu falava catalão, homem, branco, né? Essas coisas assim, é menos provável que a gente sofra. Classe média, não era classe social mais baixa e tal, que também sofre mais xenofobia. Então eu tenho certeza que sou privilegiado, mas não sofri, os meus amigos também não, que são mais ou menos da mesma bolha que eu. Enfim, só posso falar da minha experiência, eu não sofri. Tenho certeza que isso aqui é Mateuzinho 072, MTZin 072. Você tem inseguranças? Se sim, como lida com elas? Por que você está perguntando isso? Por que você está perguntando se tem insegurança? Não tem insegurança nenhuma. Claro que eu tenho. Todo mundo tem e é a coisa mais natural do mundo. Cara, a gente tem que saber que é impossível a gente ser o melhor em tudo. E até o melhor que a gente gostaria de ser. Eu gostaria de ser melhor em muitas coisas que eu não consigo e que eu tenho as minhas limitações ou que eu tenho que fazer as minhas preferências se eu vou melhorar o meu inglês ou o meu francês, por exemplo, ou se eu vou melhorar uma habilidade ou outra, ou se eu vou me relacionar mais com determinadas pessoas ou com outras, que eu vou dar mais atenção a esses ou aqueles amigos. Então, assim, a gente tem que fazer escolhas e a gente não pode abraçar tudo. A partir do momento que você tem a consciência tranquila das escolhas que você está fazendo, por que você está fazendo, e que você realmente não vai conseguir chegar a tudo que você gostaria, você consegue entender que, beleza, isso aqui não está saindo como eu acho que poderia sair, porque eu escolhi que outras coisas vão sair melhor. Então, acho que você lida melhor com essas frustrações. Outra coisa é que, pô, não dá para escolher, eu tenho segurança porque eu sou baixinho. E nem sou, né? Não dá pra crescer, cara. Então, seja baixinho e, pô, não vai ser o único baixinho do planeta. Um tanto de gente é baixinho e ninguém tá nem aí, cara. As pessoas seguem a vida delas. Então, eu acho que sobre as inseguranças, e falando pra vocês que têm as suas também, cara, saiba que as outras pessoas também têm, que todo mundo tem que conviver com isso e que não fique comparando as suas inseguranças com as seguranças do outro. Talvez uma coisa que você tenha muita habilidade, falar em público, se expressar, o outro não tem. Talvez você seja muito bom de uma conversa, de entender o lado, de ser um amigo ali mais no privado e que você não seja uma pessoa super extrovertida. E a outra pessoa é extrovertida, mas ela não tem essa sensibilidade que você tem. Talvez você é baixinho, outro cara é alto, mas, pô, o cara é alto e, sei lá, fisicamente ele não gosta da orelha dele, do nariz dele. E ele também tem as inseguranças dele. Todo mundo tem as suas inseguranças. É saber que você não é perfeito, que ninguém é perfeito e que tá tudo certo com isso. Não tem nenhum problema. É só isso que eu acho. Sirene KK1. Marcelo, qual o processo seletivo de La Macia? Como faço para entrar na La Macia? Sirene KK1, joga bem. Se você for do interior do Maranhão e jogar bem, algum clube brasileiro vai te ver. Aí você vai jogar no Fortaleza, vai jogar no Bahia, vai jogar no Botafogo da Paraíba, vai jogar no Corinthians. Se você jogar bem em algum desses clubes, algum outro clube vai te ver. E nesse processo, o Barcelona vai acabar te vendo. Mas não existe aqui você bater na porta do Barcelona e treinar em La Macia. Isso não existe. Se você jogar bem, cara, alguém vai te ver. Ou do Barcelona ou de outro clube. Hoje em dia os scouters estão para todos os lados, os olheiros estão para todos os lados e é assim que funciona. Então, se você é bom bastante, você não precisa bater na porta do Barcelona. São Paulo, Corinthians, o Cruzeiro, o Flamengo vão adorar te ter se você é bom o suficiente para jogar no Barcelona. E vai acabar que o Barcelona ou algum outro grande da Europa vai acabar te vendo, cara. Mas humildade, né? Brauner. Até hoje não entendo por que o Grimaldo não vingou no Barça e foi vendido para o Benfica. Dizem que ele era difícil em 2015 e tal, quando subiu, que existia um fator
humano, complicado, assim, sabe? Que era um jogador de difícil trato. E o Barcelona tinha já um titular, o Jordi Alba, em 2014, 15, quando o Grimaldo subiu, 10 anos, o Jordi Alba tinha 25, 26 anos. Então, assim, o Barcelona tinha lateral por muito tempo. E lateral esquerdo só joga um, né? Outra coisa é no meio campo, que joga 3, joga 4. Então você sempre consegue se encaixar. Lateral só tem um. Então ele sabia que não ia jogar, e jovem precisa jogar. Então ele também entendeu que sair era importante por isso. Fora isso, foi um jogador que aqui falavam que não era fácil, o Grimaldo. Jean Lucas 1310. Por que na Espanha não se vê aqueles grandes volumes de torcidas visitantes? Aqui não tem uma regra para a torcida visitante de quantos ingressos ceder. O mandante normalmente escolhe quantos ceder. E era muito caro até a temporada passada. Nessa temporada, os clubes fizeram um acordo que o ingresso para o visitante tem que custar 30 euros e que tem que ceder pelo menos 300 lugares. O Real Madrid, o Villarreal e mais algum clube, eu não sei se é o Almeria, mas o Real Madrid e o Villarreal não quiseram entrar nesse acordo. Então, quando o Real Madrid veio jogar aqui, o ingresso custou 180 euros para o torcedor do Real Madrid, que foi o preço que custou para o torcedor do Barcelona também nesse jogo, quem não era sócio. Então, se o Real Madrid tivesse entrado nesse esquema, o torcedor do Barcelona aqui teria pagado 180 euros para ir, o torcedor do Real Madrid 30. Mas, sempre que um adversário fosse jogar em Madrid, eles teriam que ceder um setor do Santiago Bernabéu com 30 euros de ingresso para a torcida visitante. Então, assim, até temporada passada era muito caro e se cedia poucas entradas. Eu sei que nos clássicos eram cedidos 700 ingressos no Camp Nou de 100 mil lugares e no Bernabéu de 85 mil. Cara, 700 ingressos num estádio de 100 mil pessoas é menos de 1% da torcida visitante. Basicamente não é cultural aqui, que você tenha torcida visitante e tal, não é normal. Mas também não é normal que tenha um espaço reservado. Barcelona e Betis direto, tem muito bético, muito. Tem muita gente da Andalucia aqui na Catalunha e o Betis é o maior clube da Andalucia, né? Especialmente em relação à torcida. O Sevilla tem muitas ligas Europas e tal, mas a história do Betis ela é mais popular que a do Sevilla. Então, pô, Barcelona e Betis aqui sempre tem camisa pra caceta do Betis, no meio da torcida do Barça. Yuri Zor. Marcelo, Neymar era para ser o substituto do Messi? Era. As decisões do Neymar fizeram com que ele não fosse, né? Com que ele não tivesse continuado no Barcelona. Acho que se tivesse continuado... Hoje é mais fácil falar, mas na época talvez fosse mais difícil de pensar isso, ou não, né? Muita gente criticou desde aquela época. Eu consigo entender mais a saída do Neymar naquela época, mas muita gente criticou naquela época. A saída dele, eu consigo talvez pensar mais com a cabeça dele. Mas sim, pela capacidade técnica, pelo estilo de jogo, Acho que assim, não substituto do Messi de sair enfileirando 8 bolas de ouro. Mas aqui no Barcelona, para ser o novo camisa 10 do Barça, para ser o novo líder do clube, novo líder do projeto técnico e tal, isso tudo era assim. E também, assim, no futebol, depois de Messi e Cristiano, que o Cristiano tem 38, o Messi 36 e o Neymar com 31, 5 anos menos, já é para pegar, assim, uma geração seguinte que ele poderia ter dominado. E que a gente vê que o Messi continua ganhando bola de ouro, ganhou Benzema, ganhou Lewandowski, ganhou Modric, porque o Neymar não conseguiu, por conta das escolhas dele, o clube que ele foi, o que disputa esse clube, a relevância que tinha esse clube, por conta das escolhas dele, ele não conseguiu brigar com esses outros grandes jogadores para ser o melhor do mundo alguma vez. Meu povo, é isso aqui, hein? Quase 40 minutos. Vocês façam o favor de curtir quem chegou até aqui. E se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal também. Eu vou falar de Girona na semana que vem. Não fiz essa semana simplesmente porque estava cansado essa semana para fazer vídeo e tal, então fiz o Café com Beckler na segunda, mas semana que vem eu volto a fazer. Eu acho que na semana que vem, inclusive, eu vou fazer do Girona e do Atlético de Madrid também, um pouco da evolução desse Atlético de Madrid do Simeone. Mas enfim, semana que vem o canal voltará com maior produção de conteúdos para vocês. E nessa sexta-feira, vão curtir. Cara, eu comprei vinho do bom, espanhol, para curtir minha nacionalidade. Eu vou expor uma pessoa aqui que eu acho que não tem problema. Mas, cara, façam igual o Renan, que estava aqui em Barcelona na semana passada. Eu vou tentar mostrar, porque eu não vou editar o vídeo só para colocar uma foto. Mas eu vou tentar mostrar para vocês, ó. Não sei se vocês conseguem ler. O Renan
Ele queria encontrar comigo depois do Barcelona e... O Barcelona ganhou de 2-1 de quem? Alavés. Aí eu falei, pô, vamos marcar ali na frente do estádio e tal. Aí eu falei, pô, vamos. E acho que ficou ruim o celular dele, a conexão de internet, realmente muita gente saindo. Ele não conseguiu encontrar comigo e ele ficou na frente do estádio, só que tem 3 saídas principais. Eu tava do lado ali gravando, tava assim a 30 metros dele. Ele falou, cara, tava sem internet e não consegui falar contigo. Aí ele mostrou uma foto. Tirei foto com esse rapaz que eu não sei quem é. Ele viu um cara de credencial e tirou uma foto. Renan. E depois o Renan ainda me pediu dicas para ir curtir a noite, para perder o juiz em Barcelona. Renan, meu camaradinha, você é muito louco, cara. Você é muito louco. Você tirou uma foto com um cara qualquer só para não perder a viagem. E é isso que eu espero que vocês façam no final de semana. Já foi em algum lugar, tá ali? Pede uma foto. Se for um lugar, tá ali, toma um negocinho. Foi um lugar, tá ali, toma um toco de uma menina ou de um menino. Aproveita a vida, gente. Vai aproveitar a vida. Sexta-feira é para isso. Então, espero que vocês tenham o espírito de Renan. Qual Renan? Esse aqui. Pode ser o outro também. Espero que vocês tenham o espírito de Renan nesse final de semana, que vocês curtam muito, que vocês saiam tirando foto com desconhecidos. Eu imagino como é que esse desconhecido depois for contar em casa, pô, um menino veio tirar foto comigo, não sei nem quem é. O cara, talvez nem ninguém seja. Tirou uma foto. Então, espírito de Renan é o que eu espero de vocês, que saiam completamente loucos por aí procurando alguém sem internet, sem saber onde está, tirando foto com desconhecidos e depois mandando para pessoas aleatórias. Valeu, gente. Bom final de semana. Aproveitem, hein? Vão curtir. E até segunda-feira, Café com Beckler. Eu vou Barcelona e Real Madrid feminino no final de semana. Café com Beckler na segunda eu conto pra vocês, porque eu não vou nem levar material, eu vou comprei ingresso e vou. Então na segunda eu falo sobre o jogo feminino do clássico aqui. Beijo, gente. Valeu. Bom final de semana. Tchau.